1968. Não foi apenas um ano. Foi uma fratura exposta na história. Uma época em que as certezas da geração anterior se esfarelavam como cinzas ao vento. A juventude se levantava contra a guerra. A luta por direitos civis sangrava nas ruas. E a confiança nas instituições, no governo, na mídia, na própria noção de ordem, evaporava. O mundo parecia estar se devorando. O inimigo não estava apenas do outro lado do oceano. Ele parecia estar do outro lado da rua, dentro de casa. Às vezes, no espelho. Havia uma sensação palpável de que a civilização era uma fina camada de gelo sobre um oceano de caos. E no meio desse turbilhão, em Pittsburgh, longe de Hollywood, um jovem diretor de comerciais chamado George Andrew Romero e um grupo de amigos juntaram alguns trocados para fazer um filme de terror de baixo orçamento. Eles não sabiam, mas não estavam apenas fazendo um filme. Eles estavam prestes a dar forma ao pesadelo coletivo de sua geração. Eles estavam criando o evangelho do apocalipse moderno. Este filme não foi o primeiro a mostrar mortos que andam, mas foi o primeiro a nos dizer que os monstros não vinham de um feitiço voodoo ou de uma maldição de uma tumba. Eles vinham de nós. E o que eles realmente queriam era nos consumir, literal e figurativamente. Para entender a revolução, precisamos entender o que havia antes. O zumbi, antes de 1968, era uma criatura do folclore haitiano. Uma figura trágica, não apocalíptica. A palavra zumbi deriva de nzambi, que significa espírito de uma pessoa morta, em dialetos africanos. A lenda era sobre os bokor, feiticeiros voodoo que podiam roubar a alma de uma pessoa, deixando seu corpo como uma casca vazia, um escravo para trabalhar nas plantações de cana. O medo do zumbi não era o medo de ser comido, era o medo de perder sua vontade, sua identidade. Era um horror sobre a escravidão, não sobre a aniquilação. Quando Hollywood adotou essa figura, manteve a essência. Bela Lugosi, em White Zombie, era um mestre de marionetes, controlando seus autômatos sem alma. Esses zumbis eram assustadores, sim, mas eram contidos. Havia uma fonte para o mal. Se você derrotasse o feiticeiro, os zumbis cairiam inertes. O problema tinha uma solução. Eles eram uma ameaça controlada, um reflexo das ansiedades sobre hipnose e perda de individualidade, mas não representavam o fim do mundo. Eram apenas o fim de um indivíduo. Romero e seu co-roteirista, John Russo, não queriam fazer um filme de zumbi voodoo. A ideia original era uma comédia de terror sobre alienígenas, mas inspirados pelo romance Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, que mostrava um homem sozinho lutando contra um mundo de vampiros, eles mudaram de direção. Eles pegaram o conceito do morto-vivo, mas arrancaram suas raízes folclóricas. Eles o desconectaram de qualquer mestre, de qualquer controle. O que restou? A fome. Um instinto puro, primal e incontrolável. E na mudança de maior genialidade de todas, eles fizeram essa condição ser contagiosa. Uma mordida era o suficiente. O contágio não era mais mágico, era viral. Era uma pandemia. Romero não criou um monstro. Ele criou uma praga que usava nossos entes queridos como arma. E com isso, o horror deixou de ser eles e passou a ser nós. A Noite dos Mortos-Vivos é um testamento do cinema de guerrilha. Formado por Romero e 9 amigos na companhia Image 10, cada um investindo $600, o orçamento inicial era irrisório. O orçamento total, de cerca de $114 mil, foi levantado aos poucos. Isso significava que tudo era improvisado. O sangue, xarope de chocolate Bosco. A carne humana sendo devorada, presunto assado doado por um dos produtores.
Os atores eram, na maioria, amadores, amigos e clientes da produtora de comerciais de Romero em Pittsburgh. A Casa de Fazenda, que se tornaria um dos locais mais icônicos do terror, estava programada para ser demolida. Então a equipe tinha permissão para destruir tudo. E no centro de tudo, uma decisão de elenco que inadvertidamente se tornaria uma das declarações políticas mais poderosas do cinema da década de 60. Para o papel do herói, Ben, Romero escalou Duane Jones. Segundo o próprio Romero, ele simplesmente foi o melhor ator que fez o teste. Uma escolha baseada no mérito, não na raça. Mas em 1968, um ano em que Martin Luther King Jr. foi assassinado, colocar um homem negro como o protagonista inteligente, engenhoso e autoritário, que dá ordens e até bofetear uma mulher branca em histeria, era algo nunca visto. O roteiro original não especificava a raça de Ben, mas com Jones no papel, o subtexto se tornou texto. A luta de Ben por sobrevivência, sua racionalidade em meio ao caos branco e egoísta de Harry Cooper, ecoava a luta por respeito e igualdade que acontecia fora das telas. O filme não menciona a cor de Ben, e essa recusa em reconhecê-la é o que a torna tão poderosa. Ele não é o herói negro, ele é o herói. Ponto final. A genialidade do filme se cristaliza quando os sobreviventes se trancam na casa. O verdadeiro horror não vem de fora, mas da desintegração social que acontece ali dentro. A casa se torna um microcosmos da sociedade em colapso. De um lado, temos Ben, pragmático, orientado para a ação. Sua estratégia é fortificar o andar de cima, criar rotas de escape e lutar ativamente. Ele representa a cooperação, a tentativa de recriar uma ordem, uma comunidade. Do outro, temos Harry, paranoico, egoísta, dominado pelo medo. Sua única preocupação é sua família. Sua estratégia é se trancar no porão e esperar. Ele representa o isolacionismo, a mentalidade de cada um por si. O conflito deles é o coração filosófico do filme. É a democracia contra a tirania do medo. É a esperança contra o niilismo. Eles gastam mais tempo e energia lutando um contra o outro do que contra os mortos-vivos. O inimigo real não é a horda lá fora. É a nossa própria incapacidade de nos unirmos diante de uma crise existencial. E como eles recebem informações do mundo exterior? Através da mídia. Mas a mídia, assim como as outras instituições, está falhando. As notícias são fragmentadas, contraditórias e chegam tarde demais. Os cientistas em Washington não têm respostas, apenas teorias vagas sobre uma sonda de Vênus. As autoridades dão instruções inúteis. Essa representação de uma mídia impotente e de um governo inepto ressoava profundamente com um público que via cobertura da Guerra do Vietnã todas as noites. Era a confirmação de que quando o caos realmente chegasse, ninguém viria te salvar. Você estaria por conta própria. E então, a noite desmorona. A família, o pilar da sociedade, se torna o ninho do horror. A filha devora os pais. A lógica de Harry de proteger sua família a qualquer custo leva à sua destruição por ela. E Ben, o herói da ação, é forçado a se retirar para a passividade do porão, o plano de Harry para sobreviver. A ironia é esmagadora. Esta dissecação cena a cena, explorando como o terror serve de espelho para as falhas da sociedade, é a essência do que fazemos. Se essa imersão profunda na mente de Romero e no coração sombrio de 1968 está prendendo sua atenção, deixe o seu like. É o sinal de que você, assim como nós, acredita que o horror é muito mais do que apenas um susto. É um diagnóstico. Ben sobrevive à noite. O amanhecer chega. O som de helicópteros e tiros.
A salvação está próxima. Ele sobe as escadas do porão, olha pela janela e vem o soco no estômago mais brutal da história do cinema. Ele não é salvo, ele é confundido por um zumbi, por um grupo de caipiras armados, liderados por um xerife e morto com um tiro na cabeça. Sem hesitação, sem diálogo, apenas um ato de violência casual e desumanizador. As fotos estáticas que se seguem, mostrando o corpo de Ben sendo profanado, não parecem cinema, parecem fotos de um linchamento. Para o público de 1968, a imagem de um herói negro sobrevivendo ao apocalipse apenas para ser morto por homens brancos armados na manhã seguinte não era subtexto, era um grito. O filme foi lançado sem classificação etária. O sistema da MPAA ainda não existia. Isso significa que crianças foram às matinês de sábado esperando um filme de monstro e, em vez disso, foram confrontadas com canibalismo explícito e um niilismo existencial avassalador. O choque foi imenso. Críticos como Roger Ebert entenderam imediatamente. Ele escreveu: as crianças no público ficavam chocadas. Havia um choro quase sufocado. Não é um filme para qualquer um, mas é um filme importante. Ele não nos tranquiliza. A Noite dos Mortos-Vivos se tornou um fenômeno culto, um sucesso financeiro absurdo que deu início ao movimento dos filmes da meia-noite. Mais importante, ele estabeleceu as regras que definiriam o gênero por 50 anos. Os zumbis são lentos, estúpidos. A única forma de matá-los é destruindo o cérebro. A mordida é uma sentença de morte. E o verdadeiro monstro somos nós. Jorge Romero nunca mais se afastou de seu Apocalipse. Ele o revisitou década após década, usando os mortos-vivos como uma tela em branco para criticar a sociedade contemporânea. Em 1978, O Despertar dos Mortos nos trancou em um shopping center numa sátira brilhante e sangrenta sobre o consumismo. Os mortos voltavam ao shopping por instinto, um eco de suas vidas vazias. Em 1985, O Dia dos Mortos nos levou para um bunker subterrâneo, explorando a tensão entre a ciência e o militarismo, e nos deu Bubby, o primeiro zumbi a mostrar sinais de memória, questionando a nossa própria definição de humanidade. Já no século XXI, Terra dos Mortos usou os zumbis para falar de luta de classes. Diário dos Mortos criticou a era da informação e das fake news, e a Ilha dos Mortos abordou o tribalismo. Cada apocalipse zumbi que você já viu, leu ou jogou, deve sua existência a George A. Romero. Ele pegou um monstro do folclore e o transformou no maior e mais versátil monstro da cultura pop. Ele nos ensinou que uma história de zumbi nunca é apenas sobre zumbis. É sobre o que acontece quando as luzes se apagam e as regras desaparecem. Ele não nos deu um monstro para temermos. Ele nos deu um espelho. E o que vemos nele até hoje é o nosso maior e mais aterrorizante inimigo, nós mesmos. A obra de Romero é a pedra fundamental da nossa horda. Analisar esses clássicos é entender a origem de tudo o que amamos. Se você chegou até o fim dessa jornada, você não é apenas um espectador. Você é um de nós, um sobrevivente que busca respostas no escuro. Agora, faça a sua parte. Inscreva-se no canal Horda Zero e ative o sino de notificação. Há muitos corpos para exumar, muitas histórias para desenterrar. Junte-se à muralha. Nossa vigília está apenas começando.